Olá, conseguimos iniciar a gravação aqui. Convido vocês, então, para uma aula sobre Carl Rogers, abordagem humanista. Eu sou o Tiago Baltazar e, bom, nessa gravação, neste vídeo, eu quero abordar com vocês a segunda parte do livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, que traz como título Como Poderei Ajudar os Outros, não é? Descobrir uma maneira de trabalhar com as pessoas que parece fecunda em potencialidades constitutivas. É a citação do autor para o título desta parte. Quero abordar especificamente, neste vídeo, o capítulo 2 deste livro, que tem como título Algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Ele é um capítulo bastante curto, ele tem uma estrutura bem enxuta, acredito que a gente pode discernir aqui, ele tem menos de 10 páginas no total, e nós podemos aprender ele de uma maneira bem clara, bem nítida, né? Bom, ele vinha falando do capítulo 1 de alguns ensinamentos, né? Algumas coisas que ele aprendeu na experiência dele. Será o caso de relembrar algumas delas nesse capítulo. Mas então ele culmina, né, nessa ideia de que justamente os ensinamentos, o espírito da proposta desses ensinamentos, segundo ele trazia no capítulo 1, era justamente de que a experiência é a maior autoridade, né? Ele tem uma certa dificuldade em entender que algo que se baseie no conhecimento de alguém que está passando esse conhecimento para outra pessoa, isso não seria uma aprendizagem muito frutífera. Algo da ordem de um treinamento, por exemplo, também não teria tanta eficiência. Alguém que aceita algo que uma outra pessoa está ensinando, né? De alguma maneira, o Rogers percebe que isso não é tão útil, né, quanto uma outra forma de aprendizagem que ele descobre, né, a aprendizagem significativa, que é aquela que o sujeito faz na sua própria experiência. E aí, trazendo isso para um contexto de psicoterapia, né, falando agora da desejada mudança, né, da almejada transformação, seja da personalidade, do comportamento, da posição do sujeito em relação a um determinado assunto, de uma relação afetiva, por exemplo, ou da ordem de um trauma, né, da ordem de um mal-estar, de algum sintoma neurótico, por exemplo, em se tendo como objetivo uma mudança nessa área. Então, o Rogers afirma, essa é a hipótese geral dele, né, com que ele trata na primeira parte desse capítulo 2, justamente que se chama uma hipótese geral, é justamente essa de que a mudança parece surgir, de fato, por meio da experiência de uma relação. A frase inteira seria: o fracasso destas abordagens, essa do conhecimento, do treinamento, ou de alguém que aceita aquilo que uma outra pessoa está ensinando para ela, de alguma maneira, o fracasso de abordagens assim, para gerar a mudança desejada, né, forçou o autor, Rogers, a reconhecer que, na verdade, a mudança surge por meio da experiência de uma relação. Pois bem, uma relação entre pessoas, né, é disso que Rogers está falando, nós estamos no contexto de uma abordagem humanista, e não é, portanto, uma pessoa nessa relação que faz algo que provoca a mudança na outra pessoa de maneira passiva, né? Por isso também o Rogers
não é tão à vontade utilizando o termo paciente, né, porque sugere uma certa passividade ali, ele prefere o termo em algum momento, ele prefere chamar de cliente, né? Então, na verdade, dentro de uma relação, as pessoas que estão em relação, elas, na verdade, fazem uma experiência de algo. E é nessa experiência que algo como uma mudança vai se tornar possível. Ele, então, elenca essa hipótese da seguinte maneira, numa frase, ele diz, eu vou compartilhar essa frase aqui com vocês, vou projetar aqui, vamos ver se isso vai funcionar. Aqui está. Aí. O que vocês estão vendo? Então, está ali. A mudança parece surgir por meio da experiência de uma relação. E posso enunciar a frase, a hipótese geral, em uma sentença, como se segue. Agora, mais embaixo. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, vírgula, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer. E o último momento da frase, e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Ora, então vamos lá. Veja que essa frase tem 3 momentos. É assim que o autor vai dividir e vai trabalhar. A primeira parte da frase diz, se posso proporcionar um certo tipo de relação. Muito bem. Que tipo de relação? Que tipo de relação? Essa que, no caso, o terapeuta deve buscar proporcionar. Se posso, se então sou capaz de proporcionar um certo tipo de relação. O item seguinte, né, depois do item hipótese geral, por isso que eu digo o capítulo ele é bem claro, bem curto, ele vai se chamar a relação, que é onde ele vai dizer que tipo de relação é essa. A segunda parte da hipótese geral dizia então que a outra pessoa descobrirá dentro de si. Descobrirá onde? Nessa relação? Não. Dentro dela mesma. A capacidade de utilizar a relação. E essa segunda parte da hipótese geral ele vai tratar no próximo subitem chamado a motivação para a mudança, que é aquilo que está na pessoa, que a pessoa descobre em si. E a última parte da frase, mudança e crescimento, mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Aí ele trata do próximo subitem chamado os resultados. Depois disso tem uma conclusão, onde ele reformula a hipótese, e com isso a gente fecha este vídeo, este capítulo, né, aqui. Então, se posso proporcionar um certo tipo de relação. Que tipo de relação? É isso que Rogers vai fornecer para a gente algumas bases, né? A gente sabe que o Rogers está falando em muitos momentos de condições facilitadoras, né? Lembra que o título deste capítulo é algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Então, essa relação que o terapeuta oferece, depois a gente vai ficar sabendo que isso não se trata só das relações em psicoterapia, mas isso diz respeito às relações humanas em geral, pai, filho, professor, alunos, o patrão e os seus colaboradores na empresa. Isso é de uma maneira muito mais ampla, né? Mas aqui, com foco na psicoterapia, então, se eu posso oferecer uma relação de um certo tipo, com certas condições facilitadoras. Olha aí, a primeira que ele vai elencar é a congruência, né? Aqui ele está tratando com um ser genuíno. Então, a gente pode fazer uma breve revisão, né, até do que já foi dito, a partir da congruência, ser transparente, também posso chamar isso de ser sincero, ser genuíno,
Não manter nenhuma relação de fachada com a pessoa, né? E esses ensinamentos, eles não são um conteúdo, né? Eles não são meramente uma definição, mas é da ordem de um exercício. Então, assim, fazendo uma revisão breve de alguns elementos que a gente viu sobre essa proposta do Rogers, a congruência ela diz respeito ao quão próximas estão três setores do ser, né? A gente está no âmbito da fenomenologia, temos que levar isso em conta. Então, tem uma dimensão minha, do meu ser, aquilo que está acontecendo comigo, aquilo que está se passando no meu organismo, aquilo que eu estou sentindo de fato, aquilo que está pode ser um pensamento que está ocorrendo, uma certa operação psíquica também, pode ser algo no nível somático também, mas que não necessariamente eu perceba ou tenha consciência disso, né? É ali uma dimensão do meu ser. A outra dimensão é justamente como isso está consciente para mim, como eu estou, de fato, percebendo isso que está acontecendo em mim, no meu ser. E haveria ainda uma terceira dimensão, que é aquela onde eu comunico, onde eu expresso aquilo para outros. Então, veja, uma coisa é o que está se passando em mim, outra coisa é aquilo do que eu estou consciente a respeito do que está se passando em mim, que eu sei que está se passando em mim. E outra coisa é aquilo que eu estou sentindo, que eu tenho consciência e que eu expresso, de fato, para o outro, porque ainda, apesar de ter consciência, eu posso ainda escolher não expressar. E isso já seria um elemento também de incongruência. A congruência é, portanto, uma medida de aproximar, de fazer coincidir essas três dimensões. Ora, eu venho refletindo, a gente está sempre lendo de novo essas condições das quais o Rogers fala, também a aceitação, também a compreensão empática. O fato é que o Rogers parece nos pedir algumas coisas impossíveis. Pois isso é, na verdade, da ordem de um exercício. Tentar buscar o máximo a proximidade, no caso aqui da congruência, do ser genuíno, entre estas coisas. Elas não são coisas completamente alcançáveis. E mesmo que eu alcance num grau muito bom, a congruência, ou a atitude da aceitação, ou a empatia, ainda assim não significa que no momento seguinte eu vou novamente alcançar, ou que com outro cliente eu vou sempre conseguir, ou que uma nova sessão com o mesmo cliente não significa que uma vez que eu alcancei a aceitação dele, por exemplo, quando ele trouxer algo novo, algo diferente, pode ser que eu não consiga alcançar essa atitude com ele. Isso nunca está garantido. Essas atitudes são da ordem também de exercícios. Voltando aqui para a questão do ser genuíno, né? Que certo tipo de relação é essa que eu devo oferecer, então, ao cliente? A primeira delas, ser genuíno, né? Não ter essas atitudes de fachada, aproximar ali aquelas três dimensões do ser. Envolve a disposição para ser e expressar em minhas palavras e em meu comportamento os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. Então, expressar sentimentos que existem em mim e também ser os sentimentos que existem em mim. É somente dessa maneira, aqui Rogers nos acrescenta algo novo em relação a como ele trouxe esse ensinamento no capítulo 1. Ele diz que somente assim um relacionamento pode ter realidade. Somente assim aquela relação entre duas ou mais pessoas pode ser real.
verdadeira e, portanto, real. Olha só. O que é, e a realidade seria uma condição fundamental para toda e qualquer relação. Uma relação, veja, uma relação onde eu pretendo que aconteça o que facilite, o que permita, o que promova, que fomente mudança para melhor das pessoas envolvidas nessa relação. Então, uma das primeiras condições fundamentais é que essa relação seja real, portanto. Exige isso. Claro que, para nós, psicoterapeutas, sempre fica uma certa ideia de o que eu faço com aqueles sentimentos ou até pensamentos que eu percebo que eles não são eles não são algo que, à primeira vista, a curto prazo, poderiam ser bons do cliente que está do outro lado, que ele percebesse, por exemplo, que o terapeuta está entediado, ou que o terapeuta pode até sentir desagrado em relação ao próprio cliente, a raiva, né, do psicoterapeuta. O que fazer com tudo isso? Rogers diz, somente ao apresentar a realidade genuína que está em mim, que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Essa frase é sensacional, porque nós já abordamos isso anteriormente a respeito da congruência e das atitudes de fachada. Eu lembro que eu trouxe um exemplo, posso trazê-lo aqui ainda, do cliente, né, que quando o terapeuta finalmente diz que não pode continuar mais a sessão porque ele está preocupado com o filho, ele recebeu logo antes da sessão inicial uma ligação do colégio do filho, que ele tinha se machucado e que eles o aguardavam para ir buscá-lo e levá-lo ao pronto-socorro, e o terapeuta não conseguia se dedicar à sessão, e no meio da sessão ele resolve interromper e falar o que estava acontecendo, que precisariam, então, reagendar essa sessão para um outro dia, e o cliente se encosta, né, na cadeira e diz algo assim, então é você? É como se o cliente tivesse reconhecido assim, então o problema não é comigo aqui, né? Tinha algo de perturbador aqui nessa relação, tinha algo que me impedia de encontrar uma orientação clara e eu achava que isso era comigo, mas então não era, é contigo então, né? É de você que está vindo isso. É porque a congruência, de alguma maneira, ela envolve essa condução, essa direção, esta orientação, um certo senso de orientação no interior da experiência. Se eu não estou oferecendo para outra pessoa uma mensagem clara, íntegra, verdadeira, real, a respeito de mim mesmo, por exemplo, eu não permito a ela encontrar uma orientação correta dentro desta experiência que é formada pela nossa relação, né? É isso que o terapeuta precisa estar atento. Não é que o terapeuta vai falar de si, né? Que ele precise colocar a sua vida e trazer os seus sentimentos todos para fora e analisar os seus sentimentos junto com o cliente. Não se trata disso, né? Terapia é a análise dos conteúdos é o momento do cliente, né? Não do terapeuta. Mas tem algo na mensagem que nós emitimos o tempo todo, mesmo quando silenciamos ou mesmo quando não estamos falando de nós mesmos, mas o Rogers está chamando a atenção para isso, e é isso que muitos estudantes têm muita dificuldade de compreender, principalmente porque nós viemos de uma tradição em que o terapeuta ele fica mesmo escondido atrás de uma técnica. Eu digo escondido de uma maneira um pouco provocativa, mas são técnicas psicoterapêuticas tradicionais que envolvem ali uma ideia de neutralidade,
né, de que o psicoterapeuta ele precisa ser uma espécie de folha em branco, uma espécie de suposto saber alguma coisa, e qualquer medida que ele acabe expressando de si mesmo, aquilo perturbaria ali as fantasias do paciente. O Roger está falando de uma outra coisa. Ele está falando que existe uma orientação no campo relacional que nós emitimos, uma mensagem que nós emitimos o tempo todo, quer queira, quer não, já estamos emitindo. E quando a gente decide omitir uma parte ou algo assim, controlar ou manipular uma parte dessa mensagem que nós estamos passando, de alguma maneira quem está do outro lado entra num estado de confusão, porque ele vai perceber mais de uma mensagem diferente ao mesmo tempo, né? Então, num nível, a gente pode estar passando uma impressão de atenção, de interesse, e no outro nível, estamos passando a mensagem de um tédio, por exemplo, ou algo assim, e isso não é claro para quem está do outro lado, às vezes ele não percebe isso como tédio ou algo assim, mas ele percebe algo confuso nessa aparente interesse, né, que está sendo demonstrado para ele, e aquilo não facilita ele a encontrar uma orientação na própria experiência dele. Então, o Rogers é muito sensível a essa ação do terapeuta no campo relacional, né? Muito bem, a segunda condição, a gente está falando se posso oferecer uma relação de certo tipo. Então, o segundo condição da relação deste tipo que ele está propondo é a aceitação. Aceitação também envolve, primeiramente, a aceitação de si mesmo, né, para que depois possa, de fato, ser a aceitação do outro, o que quer que seja, do outro. Aceitação tem a ver com a atitude de não julgar, né, não ter um julgamento a respeito daquilo que a outra pessoa está trazendo, poder aceitá-la como ela é, mas também a aceitação dentro de um contexto fenomenológico, diz respeito a aceitar para poder, de alguma maneira, entrar em contato e perceber, reconhecer a existência de algo. E aí, reconhecendo que ela existe, que ela está ali, como ela é, reconhecer também os efeitos disso no campo relacional e, portanto, isso reconhecer a existência e os efeitos na verdade, enxergar a coisa. Aceitar é uma espécie de condição fenomenológica de possibilidade, isso nós viemos discutindo numa outra aula, uma espécie de condição fenomenológica de possibilidade que favorece a percepção no campo da experiência, que favorece você enxergar mais o que está acontecendo e o que está se passando, né, os efeitos disso, perceber novos elementos dentro dessa experiência. Então, é uma aceitação sem julgamentos, e Rogers diz ainda em outros momentos, não exatamente aqui, mas também aceitação positiva e incondicional. Aqui ele fala incondicional, porque é aceito, mas ainda assim não é aceitar sem uma condição para aceitar. Isso é importante frisar. A gente já trouxe alguns exemplos a esse respeito. Aceitar, por exemplo, que uma pessoa cometeu um erro, e aí você diz que aceita essa pessoa, ou até que perdoa, mas no momento seguinte, se ela repete o erro, aí você percebe que, no fundo, você não aceitou a pessoa como ela é. Você aceitou, no máximo, aquele erro pontual, ou você aceitou a pessoa,
desde que isto não se repita. Então, veja, é uma aceitação que está condicionada a ela não ser mais daquele jeito. Ela não é uma aceitação incondicional. Temos que ficar atento a isso, porque muitas vezes nós aceitamos o cliente, né? Desde que ele fale, desde que ele não falte às sessões, desde que ele transfira positivamente, ou desde que ele não se atrase, né? Ou desde que ele acerte os honorários em dia, conforme o esperado, que ele cumpra o contrato terapêutico que a gente coloca. E a gente começa a perceber que, na verdade, a nossa aceitação ela vai sempre se baseando em certas condições que nós estamos colocando aí, e nós temos que ficar atento a isso, e em que medida isso nos enrijece, né, na nossa percepção do campo relacional. Muito bem. A terceira condição é sempre um tripé, né? Congruência, aceitação e compreensão empática. Então, a gente já espera que a próxima condição, novamente, venha algo no sentido da compreensão e da empatia. Ele diz empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes lhe parecem no momento. Empatia é algo muito importante. Nas supervisões, né? Às vezes eu percebo na pessoa, no estagiário, né, ou no psicólogo, quem a gente faz supervisão, que eles trazem o caso para a gente, assim, não com muita vontade de falar do caso, sabe? E parece que eles já têm uma certa conclusão do assunto, do que eles vão fazer, então eles não estão assim com muita vontade de compartilhar isso. Já dá para perceber assim que aquilo pode dizer um pouco do nível de empatia que aquele psicoterapeuta ou aquele estagiário está tendo em relação ao paciente dele, em relação ao cliente, né? Será que nós estamos sendo realmente empáticos com aquilo que está sendo trazido para a gente? A empatia, de alguma maneira, ela passa pela questão de não se trata de você entender, não se trata de você encontrar a explicação certa para aquilo que está acontecendo com uma pessoa. Não tem, não passa por isso, né? Isso é até prejudicial para a empatia. Empatia é você sentir como ela está sentindo, não você entender por quê, qual é a razão dela estar sentindo aquilo, né? Empatia é você se colocar no lugar dela. E se o lugar dela é, inclusive, não saber o porquê aquilo está acontecendo, empatia é você sentir como ela está sentindo de não saber o porquê que aquilo está acontecendo. Isso é empatia. Um elemento novo, eu não vou me estender sobre compreensão, porque cada vez que a gente fala sobre compreensão, vem muitos textos de Rogers sobre isso. Um deles é um texto muito importante para entender a compreensão empática, um artigo chamado Uma Maneira Negligenciada de Ser, a maneira empática. Já circulamos esses artigos aí em algum momento. O que ele traz de novo nesse capítulo sobre a compreensão, a provocação, assim, a aceitação, por exemplo, o que ela significa mesmo, do que vale mesmo a aceitação, até que esta envolva a compreensão. Ele faz uma provocação entre aceitação e compreensão. Eu posso aceitar algo que eu ainda não compreendi, né? Eu posso compreender algo se eu não aceito. Veja, se você colocar a rigor, né, como que tu podes aceitar algo que tu não compreende, né? É uma aceitação de fachada, né? Como que você pode compreender de fato algo se você não aceita? O cliente, ele
né? Por exemplo, um homem que agride a esposa. Eu não aceito isso. Mas eu posso compreender esse lugar dele, de alguém que agride a esposa, o que é que se passa ali, como é estar nessa posição. Se eu não aceito esse tipo de atitude, eu posso me colocar no lugar dele. Vamos pegar um outro exemplo, né? Esses dias eu estava ouvindo uma história, né, da uma mulher que casou com um homem que tinha uma boa renda e engravidou dele e logo em seguida pediu a separação. Isso tudo já era um plano dela. Antes ela não amava ele, nunca amou, né? Mas facilitou para que ele acreditasse que ela amava ele, fez com que ele se apaixonasse por ela. E, enfim, ela já tinha o plano de se separar, de ficar com a filha, inclusive usava a filha ali para conseguir um valor melhor de pensão, de dinheiro, ela buscava uma estabilidade financeira com tudo isso, né? E isso também prejudicava a menina, né, a filha. Então, havia ali uma série de... Eu posso... eu não aceito essa atitude. Eu posso, então, compreender, né, o lugar dela? E, ou eu posso aceitar isso sem compreender? Como compreender? Como ser empático? Como que um homem de 40 anos vai ser empático com uma menina de 12 anos que foi abusada na infância e agora ela é uma pré-adolescente, está sofrendo com esse trauma? Como que eu posso me colocar de fato? Veja, são sempre coisas muito da ordem do impossível, isso que Rogers nos pede. Eu só consigo resolver isso pensando que isso é da ordem de um exercício, de uma vigilância constante, de uma preocupação, né? Sobretudo, evitar os julgamentos e as explicações para dar algum lugar, né, para o outro nessa relação, para que a gente possa desenvolver ali uma percepção, não uma explicação em primeiro lugar, mas uma percepção e uma sensibilidade dessas coisas. Um dos ensinamentos que o Rogers nos trazia é aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais particular, no fundo, é aquilo que mais comunica ao outro, é aquilo que mais verdadeiro, aquilo que é mais geral, inclusive. É um dos ensinamentos do capítulo 1. Eu penso nisso agora, nessa relação com isso, né? Dar lugar a isso que é tão particular, que é tão subjetivo, que é tão íntimo, né? Que é o que mais é válido numa relação humana, né? É o que a personalidade machucada, a personalidade perturbada ou doente, é o que ela tem necessidade desse contato, né? De poder, de alguma maneira, comunicar isso e ter alguém junto com ela nisso, que possa sentir, perceber, né? Trazer uma presença em cima disso. Uma das funções da compreensão empática, naquele artigo que eu citei, é de que ela rompe o isolamento. Portanto, ela é eficiente em quebrar crenças falsas a respeito de como eu sou estranho, de como eu sou diferente, de como isso é algo absolutamente incomunicável, né? Ela rompe com esse isolamento doentio, com essa isolamento que é da ordem de uma alienação, né, e que é perturbadora da personalidade como um todo. Muito bem, esse é o tipo de relação. Vamos voltar aqui a compartilhar a nossa tela. Aqui. Se posso, lá embaixo no quadro, né? Se posso proporcionar um certo tipo de relação. Bom, agora a gente já sabe que tipo de relação. Uma relação em que eu sou congruente, genuíno, uma relação em que eu sou aceitador,
e uma relação em que eu busco compreender de forma empática. Isso da melhor maneira possível, ainda que essas coisas não sejam completamente possíveis e nem são possíveis também o tempo todo, e também não quer dizer que por eu ter alcançado isso uma vez eu vá sempre alcançar, também não quer dizer que por eu ter alcançado isso agora, não quer dizer que no momento seguinte eu não possa perder a mão em uma dessas coisas, mas eu estou nessa busca de proporcionar um certo tipo de relação. E se eu posso, né, no momento que eu posso e que eu de fato estou proporcionando esse tipo de relação, aí então uma outra coisa torna-se possível, que vem depois da vírgula. Então, a outra, sempre depois do se, acho que cabe o então aqui. Se, então, a outra pessoa descobrirá. Descobrirá aonde? Não é na relação, mas é dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer. Então, passando essa parte do capítulo, vem um outro subcapítulo onde ele vai explicar esse segundo momento. Então, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar a relação que eu estou oferecendo, a relação no qual existem essas condições que eu estou oferecendo de aceitação, de congruência, de transparência, de empatia, de compreensão, de utilizar essa relação para crescer dentro de si. E aqui o subtítulo, o subcapítulo, né, se chama A Motivação para a Mudança. É aqui onde ele vai explicar essa segunda parte da hipótese geral. Aqui ele fala de uma compreensão que investiga. Quando eu ofereço compreensão, a outra pessoa é despertada nela também uma compreensão. Mas não uma compreensão, digamos assim, a partir daquilo que eu, com a minha compreensão, eu compreendi, então eu comunico ela o que eu compreendi. Isso também ocorre. A gente esclarece, a gente espelha, a gente de alguma maneira nomeia junto com ele, né? A postura do terapeuta humanista ela é mais ativa, ela é mais participativa do que a abordagem mais tradicional, analítica, por exemplo. Mas, na verdade, desperta a capacidade de compreensão do próprio cliente. E aí é uma compreensão que investiga, é uma verdadeira autoexploração. Eu passo a me compreender e me compreender por mim mesmo e buscar me compreender. Começa a tomar gosto por isso. Seja chamando a isto uma tendência ao crescimento. Ali já se manifesta, portanto, é uma manifestação desse impulso para o crescimento, né? Ele se manifesta de várias formas, de luta, às vezes de um incômodo, às vezes de um desconforto, um querer sair daquele lugar, às vezes uma raiva, isso Reich já dizia, né? A manifestação de agressividade, ela não é fundamentalmente patológica, destrutiva, ela se ela assume um colorido destrutivo, é para destruir, na verdade, é o organismo lançando mão de um dos seus recursos para destruir a barreira que lhe oprime. É para destruir essa corrente que está bloqueando e perturbando, reprimindo o organismo. Então, ele se torna destrutivo contra aquela corrente. Só que isso, às vezes, pode assumir um nível de intensidade tão grande e pode ficar desorientado e assumir um aspecto aparentemente irracional, mas não que o impulso vital seja ele mesmo destrutivo e irracional. Isso não. Ele é um impulso para a autorrealização, para o crescimento, para a compreensão, para a integração. E o Roger vai dar outros nomes aqui, né?
uma propensão rumo à autorrealização, estou na página 40 do livro Tornar-se Pessoa, uma tendência direcionada para frente, veja só, uma mola da vida, né? Uma tendência de que toda a psicoterapia depende. Portanto, os resultados sustentáveis, positivos de um trabalho psicoterapêutico, pouquíssimo ou nada dependem de técnicas, de conhecimentos, propriamente da ação do psicoterapeuta. Na verdade, tudo se apoia fundamentalmente nessa tendência que o indivíduo redescobre dentro de si, o que vai sendo liberada, desbloqueada, mas que já existe em todo ser humano, que é uma tendência à realização. Aqui ele cita novos verbos, no capítulo 1 ele já tinha dado algumas palavras, a gente pode retomar isso, né? Positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade, socializadora, né? Tendência para abandonar falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, tendência para se mover para a frente, e aqui ele adiciona um movimento de expandir-se, para se é a necessidade que se faz evidente em toda a vida orgânica de expandir, estender, tornar-se autônoma. Então, o movimento de eu me pauto pelo juízo dos outros em direção a eu me pauto pelo meu próprio juízo, autonomia, né? Eu faço a vontade dos outros e no outro ponto está eu buscar saber quais são as minhas necessidades. Tornar-se autônomo, esse movimento de tornar-se autônomo faz parte, é uma expressão também dessa tendência. Desenvolver, amadurecer, tendência de expressar e ativar todas as capacidades do organismo. Olha só. Essa tendência, ela pode, falando do bloqueio agora, pode se tornar profundamente oculta sob camadas de defesas psicológicas, incrustadas, que se sobrepõem. Pode estar escondida atrás de fachadas elaboradas, que negam sua existência. Aqui o Reich também é muito instrutivo, ele já tinha tratado isso em termos de uma análise caracterológica das resistências, e nós não estamos muito longe, né, disso. Na verdade, nós estamos junto nessa abordagem humanista que entende que o ser humano ele é dotado dessas capacidades, desses impulsos, desses instintos plenamente capazes de autorrealização, quando não bloqueados, sistematicamente bloqueados. Não é qualquer bloqueio também, mas não é um mero não de um pai, não é um mero ato de correção mais rigoroso de uma madrasta, de uma professora com uma régua na mão. Não é algo assim. Na verdade, esses atos, eles são todos carregados dentro de uma ideologia, de um valor moral, né, de um peso que é dado a certas instituições sociais, historicamente orientadas para todo um sistema, né, de repressão, de cobrança de exigências num certo sentido, né, de concessões e permissões. Então, diante desse sistema todo que os indivíduos, que a tendência realizadora existente em cada indivíduo vem a sucumbir. Ela não sucumbiria tão fácil, né, se não fosse um mundo todo perversamente organizado, né, com suas instituições, seus valores morais e seus atores sociais, que acabam tendo esse papel repressor.
Muito bem, e a última, então vamos voltar aqui à nossa frase, ao nosso quadro, aqui, mais uma última vez. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, então a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa tendência, eu também passei o capítulo 3 do livro Um Jeito de Ser, onde o Rogers vai falar da tendência formativa e da tendência realizadora. Eu deixo aqui depois também esse texto novamente, para quem ainda não leu, pode se orientar um pouco melhor, estudar um pouco melhor essa capacidade que o indivíduo descobre dentro de si, para então utilizar essa relação para crescer. E o último termo da frase, os resultados, né? Que é quando ele então descobre essa capacidade, quando desbloqueia essa capacidade dentro dessa relação. Então, mudança e aí sim, desenvolvimento pessoal ocorrerão. Aí, vamos para o último, o próximo, né, subcapítulo, que chama-se Os Resultados, que é onde a gente queria chegar, como fazer a mudança significativa acontecer, a transformação realmente, o crescimento realmente sustentável, psicológico, o amadurecimento, né, desse indivíduo frente a sintomas, questões, a comportamentos destrutivos, etc. Né? Então, como que, então, esses resultados acontecem, né? Aqui posso deixar a especulação, diz Rogers, e incluir o corpo cada vez maior dos dados consistentes de pesquisa que se vem acumulando. Sabemos que indivíduos que experienciam essa relação, mesmo por um número limitado de horas, né? Quer dizer, ele não precisa ficar anos ou meses, digamos, numa psicoterapia, experimentando a aceitação, a compreensão, a congruência para estruturar uma mudança. Ele diz que quando o indivíduo, mesmo num número limitado de horas, experimenta essas condições, ele já vai descobrindo essa capacidade e profundas e significativas mudanças em personalidade, atitudes e comportamento acontecem. Né? Então, nesse relacionamento, o indivíduo se torna mais integrado, mais efetivo, né? Talvez eficiente, né? Seja uma tradução melhor. Exibe menos daquelas características intituladas neuróticas ou psicóticas e mais daquelas características da pessoa sadia e em bom funcionamento. Mais adiante, nesse livro, ele vai mostrar as pesquisas exatamente e como que é, da onde que ele está tirando isso, né? Aqui é um capítulo mais resumido. Uma qualificação importante para a gente entender que tipo de mudanças aparecem, e aí a gente saber valorizar esse tipo de mudança quando a gente está perante o cliente também. Ele mostra-se, por um lado, mais autoconfiante, mas uma outra questão aqui importante, autodirigido. Ele, ao entrar em contato com suas necessidades, ao, de fato, sentir aquilo que o organismo dele está, de fato, apresentando, né? E ele começa a se dirigir por essas necessidades, ele começa a levar elas em consideração. Ora, mas muita gente acredita que está satisfazendo suas necessidades, mas é porque, ao não ter um contato, uma sensibilidade, uma percepção, de fato, as suas verdadeiras necessidades, ela acaba trabalhando com necessidades adquiridas, aprendidas do meio externo, de outros. E é por isso que o indivíduo, muitas vezes, ele busca satisfazer essas necessidades e, de fato, as satisfaz, mas ele não fica satisfeito. Ele não fica contente. Ele não se resolve bem nesse movimento. É porque ele está trabalhando com necessidades que não são fundamentalmente as necessidades dele, porque ele não tem contato com as necessidades verdadeiras dele, né? Enquanto organismo.
E quando ele começa a entrar em contato, ele passa a se orientar por essas verdadeiras necessidades dele, e aí sim a satisfação ela é realizadora. Aí sim ela gera o crescimento, ela gera realmente o contentamento, a transformação necessária. Que ele também passa a se ver menos controlado por aquelas necessidades que o perturbavam, que no fundo não eram dele. Apresenta uma melhor compreensão de si mesmo, tornando-se mais aberto à sua experiência. Isso quer dizer que ele perde a rigidez, negando ou reprimindo menos a sua própria experiência. Ele investe menos força agora para se controlar perante aqueles desejos ruins, né? Porque ele aqueles desejos passam a ser menos atrativos para ele, porque isso fica mais distante e o que fica mais próximo é ele com ele mesmo. Torna-se mais aceitador em suas atitudes com relação aos outros, vendo-os como mais semelhantes a si mesmos, né? Aí ele ganha uma certa tranquilidade, uma certa serenidade também no relacionamento com as outras pessoas, que é marcado por tantos conflitos e diferenças, e requer da gente uma certa calma, uma certa serenidade para se relacionar, né? Compreender também as necessidades dos outros, ou pelo menos que os outros têm necessidades, e você saber de alguma maneira gerenciar isso com mais tranquilidade, né? Outra questão é muito importante. Esse indivíduo ele vai continuar vivendo num mundo cheio de estresse, né? Cheio de relações complicadas, questões no trabalho, questões de ordem da natureza, como nós temos enfrentado aí, né? A questão de chuvas, são estresses, são perturbações e frustrações realmente. Pessoas aí, imagina que tem sua propriedade alagada, dificuldade de transporte, vários serviços aí ficaram complicados. Nós aqui, né, nesse formato online, né, também estamos aí, né, no contexto dessas alterações por força maior, né? Ora, o indivíduo nunca vai ficar imune a essas coisas, né? A gente também recebe uma parcela aí de frustração, de perturbação, de desconforto, com tudo isso. Mas o Rogers diz que o indivíduo que então vai descobrindo essa tendência dentro de si, um resultado é recuperar-se mais rapidamente de uma frustração. Se ele não fica mais imune, ele, ao receber o golpe, ele se recupera mais rápido, ele remói menos, ele guarda menos, ele reprime menos, ele tem menos necessidade de se defender atacando. Ele consegue receber e, de alguma maneira, encontrar uma saída com mais eficiência e com mais rapidez. Sendo isto observado pelos amigos, né? Aqui tem uma questão importante também. Uma característica de muitas mudanças, tenho escrito sobre isso. Muitas mudanças, elas, quando começam a ocorrer, elas são primeiramente observadas pelos outros. Eu ainda não vejo em mim certa mudança, mas outros já a veem. Isso também é uma condição, às vezes até do fenômeno mesmo da mudança. Ele é menos defensivo, mais adaptativo, mais apto a enfrentar situações de forma criativa. Olha só, eis os benefícios, né? Essas são algumas das mudanças que emergem em indivíduos que completaram uma série de entrevistas, de sessões em psicoterapia, nas quais a atmosfera psicológica se aproxima dessas que o Rogers descreveu, né? De aceitação, de compreensão empática, de congruência. No outro texto, ele fala de um líquido ou de um fluido amniótico psicológico favorável ao desenvolvimento, né, a expressão dessa tendência realizadora.
Então, para terminar, temos um outro quadro que eu conseguiria... A conclusão, né, do capítulo está neste quadro aqui. Vamos ver como é que isso fica projetado para vocês. Olha só. Nós temos no se, então, é o formato aqui dessa conclusão. Se diz respeito às condições da relação, onde ele vai dizer, se eu posso criar uma relação caracterizada da minha parte, 2 pontos. Aí ele vai descrever as condições. Então, então, o outro indivíduo na relação, 2 pontos. Aí ali é onde ele vai falar dos resultados. Se eu tenho aquelas condições, então eu tenho aqueles resultados. E entre as duas coisas, entre as condições e os resultados, nós temos o quê? Nós temos a tendência realizadora, que está no meio disso aqui. Se eu posso oferecer as condições ali da relação, conforme ele descreve, então o indivíduo descobre ou desbloqueia a tendência realizadora e então aí os resultados que acontecem na sequência. Vamos ler como ele propõe aqui. As condições da relação. Se posso criar uma relação caracterizada da minha parte, vamos lá, por uma autenticidade e transparência, em que eu sou meus sentimentos reais, por uma aceitação afetuosa e apreço pela outra pessoa como um indivíduo separado, por uma capacidade sensível de ver seu mundo e a ele como ele os vê, a empatia, né? Então, o indivíduo descobre dentro de si uma motivação para a mudança, uma tendência realizadora, né, uma capacidade para utilizar essas condições no sentido do seu crescimento pessoal. E aí os resultados. Então, o outro indivíduo, na relação, 2 pontos, experienciará e compreenderá aspectos de si mesmo que havia anteriormente reprimido. Dar-se-á conta de que está se tornando mais integrado, mais apto a funcionar efetivamente. Tornar-se-á mais semelhante à pessoa que gostaria de ser. Será mais autodiretivo e autoconfiante. Realizar-se-á mais enquanto pessoa, sendo mais único e autoexpressivo. E será mais compreensivo, mais aceitador com relação aos outros. Aí, muito bem. Este é, então, o capítulo que nós estudamos neste vídeo, intitulado Algumas Hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Eu sou o professor Tiago Baltazar. Obrigado pela atenção e até o próximo.